Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da AMA TV. Tenho hoje um convidado muito especial. Uma pessoa que conheci dentro da AMA, brasileiro de nascença, mas aveirense de gema. É uma pessoa que trabalha em Aveiro, tem feito um trajeto espetacular a nível gastronómico e tem feito nós, aveirenses, uns felizardos porque podemos comer carne ou peixe da melhor categoria, ou sushi neste caso. É ele, o Roberto Silva. Olá, Roberto. Olá, boa tarde, Ro- Luiz. Roberto, quem é o Roberto? Então. Roberto é um brasileiro, como tu referiu, que chegou em Portugal em meados de 2002 para trabalhar na área de restauração, especificamente rodízio. E aí a trajetória é longa, mas resumindo, cheguei em Águeda, trabalhei 2 anos lá, depois abrimos os rodízios em Aveiro em 2004. E aí tivemos uma expansão, outras casas, e resumiu-se a abrir uma em Aveiro depois, e com isso depois separamos a sociedade que eu tinha quando comecei, e fiquei só em Aveiro. E essa casa foi se adaptando, se adequando ao mercado, começou com rodízio e hoje, como tu referiu, já tem um outro braço que é o sushi. E Que qual é a foi, marca? O nome do negócio? é o Espeto Sul, rodízio brasileira. Derivado é que somos do sul do Brasil, e o espeto começou, o espeto porque era da carne, e ficou Espeto Sul. Depois agora com o sushi, é Espeto do Sul, rodízio e sushi, E carnes e sushi. sushi, E exatamente. porquê o sushi e não outra área, ou qualquer área que fosse? Podia ser carne assada, por exemplo? Claro. Sim, porque nós começamos com a carne assada, como tu referiu. Como temos o restaurante é um espaço amplo, grande, e tem 2 salas distintas, para aproveitar também o espaço, nós queríamos por outro trabalho, outro serviço. Pensamos no bacalhau, pensamos em várias outras alternativas de peixe para ser uma sala de carne, outra de peixe. Chegou o sushi porque no Brasil consome-se muito sushi, faz-se muito sushi. Na ocasião que nós começamos, estava entrando em voga, estava o crescimento. Portugal tinha na ocasião 2% da população consumia sushi, hoje já deve ser mais. Então nessa vertente a gente pensou em pôr sushi porque era uma coisa que achávamos que iria ter sucesso. E tem, porque a Vero na altura, quando nós começamos, tinha duas casas, se não me engano, nós éramos a terceira, hoje tem dezenas, né? Tem muito Então acho mais. que foi uma boa aposta nesse sentido, era para ter uma coisa diferente do rodízio, para não ficarmos só no rodízio. Então a outra sala faria peixe, né? Carne e peixe. E E foi sushi. o teu público-alvo, como é que reagiu a essa Sim. contrabalançar tanto de carne com sushi? Claro, claro, claro. Temos recebidos, pode, acho, conferir, bastante elogio nesse sentido que nós aliamos duas coisas que tem uma boa aceitação, que é rodízio, já tinha uma E que boa. gostam e que nós E gostamos? liga. O Portugal aceita muito bem nós, aceita os brasileiros. E o sushi é uma coisa que vinha em crescimento. Então a aceitação foi boa. Talvez alguma reticência no começo de alguns clientes mais tradicionais, Que é porque natural, a que é ideia natural. do sushi, peixe cru, né? Aí depois, quando começam a conhecer, veem que não é bem isso, então a aceitação foi boa, foi boa. E o sushi? Eu sei que o sushi tem várias variantes, posso assim dizer. Sim. Aqui em Aveiro há tantos restaurantes. Qual é o ponto de diferenciador do Espectro do Sul em relação aos concorrentes? Claro. Quando nós começamos o sushi, então nós tínhamos essa ideia que o rodízio sempre é um conceito em que, vamos dizer assim, tu entra lá e não sai com fome, é um conceito de comer bem. Tem que comer. A portuguesa? Tem que ser a portuguesa. Comer bem, exatamente. Então, quando nós fomos pro sushi, eu pensei nesse conceito. Eu vou fazer sushi, que normalmente o sushi é uma coisa, uma comida que come-se muito limitada, em peças. E isso não me agradava, porque o outro lado da sala era comer mais à vontade. Então, o grande diferencial, talvez seja isso em Aveiro, é que tu pode comer sushi à descrição, nós falamos assim, à vontade. Então, naquela sala que tu come carne, tu vai comer carne quanto quiser, e na sala do sushi também temos esse diferencial. E o nosso sushi a gente tentou fazer, porque o nosso chefe é um apaixonado por sushi, já teve no Japão, ele não gosta muito de fugir das linhas tradicionais, então nós tentamos mesclar um sushi que seja tradicional com fusão. E em quantidade, não só qualidade, em quantidade. Esse é o nosso diferencial, é a quantidade e a qualidade. Que normalmente uma casa de sushi tu escolhe algumas peças e come. Mas às vezes
pode não satisfazer em quantidade, e nós não, o diferencial é esse, nós em quantidade satisfaz também. Ou Acho que seja, esse é o grande... é a mistura então da qualidade, que é muita, com a quantidade também, que não deixa Exato, nada envergonhado, então. exato. Desde o princípio a gente tentou fazer, comprar um sushi com as matérias-primas mais, né, que seriam as que nós selecionamos, e não mudamos muito isso até hoje, então tentar fazer com qualidade, mas também com uma certa quantidade, para não ser aquele restaurante igual aos outros. Esse é o nosso diferencial. Mas diz-me uma coisa, tu tens até agora diferenciado as carnes e o sushi. Sim. Ou seja, alguém, uma família de 4 pessoas, que queira 2 queiram rodízio e 2 queiram sushi, vão ter que comer então em salas diferentes, é isso? Não, aí que tá. Tocou no ponto-chave que eu tinha esquecido de referenciar. Essa também foi a aceitação, que depois começou a ter boa aceitação por isso. Porque nós podemos, ao mesmo tempo, a família vai lá, e acontece muito isso conosco, ou o mesmo casal. Acontecia, me falavam isso, clientes me falavam, até foi isso que eu até esqueci de referir, que eu ouvia isso, as pessoas diziam que iam na casa de rodízio, mas nem todos queriam comer carne naquele dia, um gostava de peixe, foi aí que veio o peixe. E muito no sushi também, às vezes um grupo de pessoas, uma família, tem 1 ou 2 ou mais que não gostam de sushi, ou nunca provaram, tem aquela... Com nós, esse é um grande ponto positivo que nós temos que vem ao nosso encontro, que a pessoa vai lá, vou dizer 4 pessoas, como tu referiu, vamos dar esse exemplo, 4 pessoas, 2 querem comer carne e 2 sushi. Podem comer aí sim, comem na sala principal, pedem 2 sushi e 2 carne. E no decorrer do jantar, até um pode provar do outro. E aí nós também damos a conhecer, e com isso a gente tem angariado mais cliente para o sushi, que as pessoas às vezes nem conheciam, e depois que comem, pode ter aquela ideia do peixe cru. E não é só isso, o sushi é muito mais amplo. Sim, pode comer na mesma mesa as duas coisas. Esse é um grande diferencial, sim. A última vez que eu fui até o restaurante, já que sou um cliente assíduo, ou quase, vejo aqueles barcos enormes, moliceiros, cheios de sushi. O que é isso? Sim, isso também foi uma ideia que nós tivemos, porque estamos na terra do muliceiro, estamos na terra, né, dessa história bonita, e tentamos fazer um diferencial também, fazer algo não só bom, mas algo lúdico e bonito, belo. Então o moliceiro veio para isso, porque a gente teve essa ideia. Imagina, a gente faz um moliceiro com as características do moliceiro, a pintura foi feita artesanal por um amigo nosso, e em cima a gente põe uma plataforma em que pode pôr um alimento que ela seja compatível com isso. Então daí é mandado no moliceiro, normalmente quando são grupos grandes, temos os moliceiros grandes, e se for 2 pessoas, temos os pequeninos. Mais usados são os grandes, que fica muito interessante, vai dentro do moliceiro muito idêntico, uma réplica, vamos dizer assim, e vai lá dentro todo o sushi. Isso tem chamado bastante também a atenção, as pessoas gostam, porque o sushi não é só ele é muito rico em detalhes, ele não é só um alimento, ele também é uma cultura, é uma dedicação, é uma experiência também, o sushi é uma experiência. E nesse contexto de experiência, o moliceiro veio ajudar, sim. Eu sei que agora estão a implementar um novo sistema, que é o takeaway. Podias-me falar um pouco do que é esse takeaway? Sim, o takeaway nós já temos tudo preparado para iniciar, mas ainda estamos protelamos há algum tempo. Vamos começar agora a fazer entregas a domicílio. Temos a carrinha, temos já tratado disso. Ou seja, são vocês que vão fazer o próprio transporte, sim. para manter a qualidade. Claro. Hoje em dia tem parceiros que fazem a nossa entrega. Tem parceiros que fazem também com a qualidade. Mas nós achamos que a Vero tem um mercado muito amplo para isso. Cada vez mais as pessoas querem comodidade. É verdade. Então, se nós entregarmos o nosso produto na sua casa, vamos ter um aumento, um acréscimo no nosso trabalho, e tu vai receber como tu falou, com qualidade e com certo preço, porque nós talvez conseguimos reduzir alguma coisa, algum substancial na entrega. Então também é um outro leque no mercado que que vamos fazer, sim. E mais ou menos quantas gramas é que vai levar um takeaway eu peço, mas posso ficar com fome. Qual é o número as gramas que vai levar um alimento para um adulto, por exemplo? Sim, nós estamos agora apostando, nesse sentido, vamos começar com massas, que é yakisobas, e elas, porque tem de frango, tem de carne de porco, tem de marisco,
Então elas em média, em peso, elas levam 450 gramas de massa com condimentos. E isso é uma refeição, se vai botar na balança, é uma refeição muito... Porque a caixinha é pequenina e dá a impressão, mas quando vai pesar ela, dá uma refeição muito satisfatória. E não só, nós vamos também fazer rodízio, em que o rodízio, a brasileira, que nós indicamos para 2 pessoas, leva 1 quilo e por volta 1,5 quilo de carne. O outro que é o mini rodízio, pronto, aí eu ficava aqui um tempo... Para alargar o leque eu para, ficava para um tempo os explicando, clientes. mas temos vários pratos, sim, que tem uma quantidade muito boa, até para uma pessoa, que alguns levam e diz que dá para partilhar. Não, a quantidade também é muito interessante, sim. E onde é que posso encontrar, onde é que fica localizada a tua casa? Sim. Ela é muito fácil a localização, porque está no centro de Aveiro. Tem pontos de referência muito antigos para quem é daqui ou não é, que é os Bombeiros Velhos, que é uma ponto de referência. Ela fica na rua São Sebastião, número 97. Perto da farmácia? Perto da farmácia Saúde. E aí tem vários pontos de referência. 5 Bicas, que falam que é a rua dos 5 Bicas, os mais antigos aqui todos falam isso nessa rua. Quase ao lado da Minerva, não é? Da tipografia tipografia Minerva. Então é uma rua, fica muito perto do centro, ela não é tão transitada por ser uma mão única, mas ela é muito próximo do museu, ela é muito próximo da Sé, está bem localizado, fácil de encontrar também. Encontrar, exatamente. Muito bem, os minutos passam depressa, Roberto, eu ficava por nós falamos bastante, brasileiro e português. É verdade. Para acabar, porque é que já é nosso associado há 3 anos ou 4 anos, porque é associado à AMA Empresarial? Sim. Olha, nos foi indicado há um tempo atrás e eu, devido aos serviços que a AMA prestava e vem alargando agora, acho que presta mais serviços que na ocasião, alguns eram interessantes para mim, que eu usufruí de alguns, mesmo palestras, mesmo o apoio que nos dá, e como o próprio nome diz, a gente procura isso, a associação de marketing, né? A gente procura, todo negócio precisa disso. Nesse contexto, a gente procurou para nos ajudar a ampliar o negócio e crescer e nos ensinar coisas novas, nos passar informações novas para nós aplicar no nosso dia a dia. Então, devido a isso. Como viram, o Roberto tem um foco bastante delineado, tem um plano para agrandar o serviço para o cliente, sabe como chegar lá e realmente posso dizer que pareceria uma loucura ir só para o rodízio e depois o sushi, mas realmente tem feito um sucesso enorme. É só ir à noite ou durante a tarde ao almoço e ver a casa cheia, isso já diz muito da qualidade e do serviço que prestam. Da nossa parte, Roberto, obrigado por estar aqui connosco e da nossa parte, até o próximo programa.